Hoje é dia 11 de junho, véspera da abertura da Copa do Mundo de 2014. E junto com a proximidade da data, cresce, sem dúvida nenhuma, a emoção e a empolgação do povo brasileiro com a realização desses jogos que acontecerá no Brasil e que tanto movem, não é, o imaginário do nosso povo brasileiro, que tem no futebol não só o principal esporte, mas a razão da congregação de amigos, famílias, vizinhos. Eu quero aqui, senhor presidente, partilhar da opinião de que, apesar dos problemas de toda a ordem que surgem ao se estruturar um evento de tamanha magnitude, o Brasil superou os pessimistas de plantão e iremos, sem dúvida nenhuma, realizar a maior de todas as Copas do Mundo. Eu aqui quero dizer que, com muita atenção, ouvi a presidente Dilma em canal de televisão no dia de ontem, falando exatamente disso, do como a Copa do Mundo é importante para o país e do tamanho do legado que ela deixará à nossa nação. Críticas, todas elas, penso que num ambiente de democracia são muito bem-vindas. Entretanto, o que se tenta fazer, transformar uma grande vitória numa grande derrota, e isso ultrapassa em muito o âmbito das críticas, que, repito, são todas muito bem-vindas, senhor presidente. Na realidade, o que se formou no Brasil foi a tentativa, repito, de transformar uma das maiores vitórias que nós tivemos numa grande derrota. E números equivocados e dados não verdadeiros têm sido divulgados com muita frequência, como, por exemplo, que o gasto da Copa do Mundo ultrapassa os gastos com educação. A própria Folha de São Paulo, há 2 semanas, basicamente, o senhor presidente publicou na capa a matéria de que todos os investimentos da Copa do Mundo, com estádios, com as arenas, não se aproximam nem de um mês nos gastos com a educação. Creio que nós precisamos fazer uma conta que é uma conta básica. Recentemente, eu estive no México ao lado do senador Valladares, do deputado Márcio, participando de um importante evento ambiental, um evento organizado pela Globo Internacional, que é uma entidade que reúne parlamentos de vários países do mundo e que tem como tema principal o debate relativo às questões climáticas, às mudanças climáticas, à questão ambiental. E lá no México eu pude ver a mobilização. São tantas as bandeirinhas, não há restaurante lá que não tenha as bandeirinhas, que não estejam todo ele enfeitado de Copa do Mundo. E a quantidade de noticiários nas TV locais é algo impressionante, senhor presidente. Então, se formos ver, agora mesmo os jornais divulgam um estudo de quanto poderemos e deverá aumentar o número de turistas ao Brasil, turistas estrangeiros que vêm ao Brasil após a realização do Mundial. Aqui mesmo nessa casa, senhor presidente, no Senado Federal, como tenho certeza na Câmara também, o legado deixado pela Copa do Mundo tem sido frequentemente debatido. Comissões, subcomissões, no âmbito das comissões daqui do Senado foram formalizadas. Vários senadores, creio que Vossa Excelência, senador Assis, deve ter rodado o Brasil, visitado as arenas. Eu não tive essa oportunidade, envolvida que estava em outros trabalhos. O ministro dos Esportes várias vezes esteve aqui no Senado, o companheiro Aldo Rebelo, para trazer os dados que nos permitem chegar a determinadas conclusões e, no meu entendimento, que alicerçam o otimismo que toma conta do nosso país. Se, por um lado, é certo que algumas obras ficaram pelo meio do caminho, outras sequer iniciaram, eu aqui dou o exemplo dos projetos de mobilidade urbana da cidade de Manaus, uma das 12 sedes da Copa do Mundo, que, a pedido do próprio governo do Estado, da Prefeitura, foram retirados da modalidade Copa,
por conta de que fatores locais atrasaram significativamente as obras e elas não aconteceram, apesar de todos os recursos terem sido disponibilizados pelo governo federal. O que não significa dizer que os projetos tenham sido enterrados. Tenho certeza que a predisposição do governo federal em colaborar com o governo estadual, com a Prefeitura de Manaus, para dar vida a esses projetos de mobilidade urbana essencial a Manaus, assim como todas as grandes cidades brasileiras necessitam desses programas, eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto sairá. Mas o ministro Aldo Rebelo, das vezes que veio ao Senado, trouxe alguns dados importantes, um deles relativo ao estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que indica que deverão ser gerados em torno de mais de 3,5 milhões de empregos no Brasil por causa do Mundial, que deverá receber 3 milhões de turistas brasileiros, ou seja, 3 milhões de turistas brasileiros que deverão se locomover entre as cidades sedes da Copa do Mundo, em torno de 600 mil estrangeiros, além dos mais de 40 bilhões de telespectadores. Senadora Gleisi, que dirige a sessão nesse momento, vamos fazer as contas de quanto custa, por exemplo, quanto custaria a cidade de Manaus, ao estado do Amazonas, desenvolver uma campanha de divulgação da cidade para 40 bilhões de telespectadores no mundo. Quanto custaria essa publicidade? Lhe garanto que muito mais do que o valor de uma Arena Amazônia, muito mais do que o valor de 2 Arenas Amazônia, muito mais do que o valor de 10 Arenas Amazônia juntos. É a promoção de uma cidade e de uma região conhecida pelo nome, a Amazônia, mas desconhecida da sua realidade, da seu interesse da maior parte do mundo, que terá essa possibilidade de conhecer. Ainda, de acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas, os investimentos serão superiores a 25 bilhões de reais. E a previsão é de que a Copa esteja agregando 183 bilhões de reais ao PIB brasileiro até o ano de 2019. O estudo é denominado O Brasil Sustentável e analisa os impactos socioeconômicos da Copa de 2014, que deve adicionar à renda da população 63 bilhões de reais. Mas, além dos frutos que iremos colher com a chegada de milhares de torcedores de todo o planeta, eu quero destacar as conquistas que já alcançamos. Dobramos a capacidade de transporte aéreo. Construímos modernas arenas que irão impulsionar o esporte por muitos anos. E há ainda aqueles que insistem, por que arena numa cidade que não tem tradição de futebol, que é o caso de Manaus? A arena não é só para futebol, mas é principalmente para futebol. Um dia desses, como parte já do calendário da arena, lá foi jogar Corinthians e outro time pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Se esse jogo tivesse sido em São Paulo, nada mais do que uns 5, 6 mil espectadores direto, pessoas pagantes, estariam no estádio, pois em Manaus foram em torno mais de 35 mil espectadores. E assim será, porque os times brasileiros entenderão que a Copa do Mundo, que os campeonatos é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, e eles farão rodízio e jogarão nas mais diferentes regiões, ganharão eles, ganhará o povo brasileiro, e é para isso que ficará e que ficarão as arenas, que, repito, são espaços muito importantes, senhor presidente. Sem medo de errar, eu posso dizer que o povo vem derrotando a subalternidade que alguns setores teimam em manifestar. Um complexo que aponta que tudo que é de fora é melhor, um comportamento que valoriza os defeitos dos outros países e despreza as nossas qualidades. Pois bem, senhora presidente, o país que organizou a Copa é um país que, sem dúvida muita, deva se orgulhar de estar dando à sua gente essa possibilidade, não só de estar lá, porque poucos terão a oportunidade de estar nas arenas cuja capacidade varia de 39, 40 mil até 70 mil lugares. A maioria ficará de fora, mas muito contente e feliz em saber que seu país e todas as regiões estão sediando esse jogo belíssimo, esse jogo importantíssimo. E para concluir, que Vossa Excelência já me dá bastante tempo, eu quero dizer que esse é o sentimento que toma conta da minha cidade de Manaus. Nós lutamos muito, muito, para sermos uma sede da Copa do Mundo, porque a Copa não poderia ser considerada do Brasil se ficasse só no Sudeste,
Se ficasse no Sul, como os críticos dizem que são as regiões onde tem futebol, não, a Copa é do Brasil e vai acontecer na região Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, no Sudeste e também no meu querido Norte brasileiro. Senador Suplicy. Permita cumprimentá-la. Com a benevolência da nossa presidenta Gleice. Com certeza. Pelo entusiasmo com que Vossa Excelência ressaltou a relevância de a Copa do Mundo também estar lá em Manaus, de quanto o povo amazonense vai estar ali torcendo pelo Brasil, mas participando dos jogos entre seleções de grande qualidade que ali estarão jogando. E é interessante também como as diversas equipes estão chegando em cada lugar, inclusive lá em Manaus, no Mato Grosso, na Bahia. Vi os jogadores ali, holandeses, por exemplo, dançando e abraçados com os índios. São cenas muito especiais que vão, cada um deles, pensar e refletir e contar aos seus, dentro de seus países, sobre o que vieram a conhecer de nossa cultura, da nossa dança, da nossa música e esta diversidade cultural brasileira que vai se espalhar pelo mundo. Meus cumprimentos pelo seu entusiasmo. E esse entusiasmo, senador Suplicy, não é meu entusiasmo, é o entusiasmo de quem vive a mais de 2.000 quilômetros dos grandes centros produtores, consumidores desse Brasil. Daqueles que vivem lá no coração da floresta, mas numa cidade que é uma metrópole, de 2 milhões de habitantes e que estão de coração aberto para receber todos os visitantes que vão assistir belos jogos como Inglaterra e Itália, assim como tantos outros. O legado é um legado positivo, não só material, mas o subjetivo, que anima e que incentiva o povo a seguir no caminho da construção dessa bela e gigante nação que é a nação brasileira. Muito obrigada, senhora presidente. Parabéns, senadora Vanessa Graziotin, pelo seu pronunciamento. Eu acho que esse espírito de alegria, de entusiasmo com a Copa está começando a tomar conta de toda a população brasileira. Estamos vencendo aquele mau humor ou aquele pessimismo que não tem justificativa. Eu lembro muito do Nelson Rodrigues, que ele diz que o brasileiro tem mania de gritar o fracasso e sussurrar o sucesso. E ele diz que tem momentos na vida de um povo que nós temos que anunciar, promover e profetizar o país. Eu acho que é esse o momento que nós estamos, de promover, anunciar e profetizar o Brasil. Aliás, só um dado para complementar o que Vossa Excelência estava falando com os ganhos da Copa, além da divulgação do nosso país, da emoção de torcer pelo nosso time, é o ganho econômico. Uma consultoria fez um trabalho, a LSA Consultora, com os países que foram sedes da Copa do Mundo desde 1982. E